Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos da nossa playlist de Imposto de Renda 2024. Esse é o terceiro vídeo de uma série que vão vir vários vídeos por aí, eu estou postando um por semana. O primeiro vídeo, ele resume todas as regras da declaração de imposto de renda. Se você ainda não viu esse primeiro vídeo, vou deixar ele aqui em cima nos destaques. Também temos o segundo vídeo sobre como declarar investimentos de renda fixa. Já está também adicionado a playlist Imposto de Renda. Para acessar essa playlist, basta vir aqui no meu canal do YouTube, selecionar a opção Playlists e ir em RPF 2024, que todos os vídeos que estarão sendo gravados para o Imposto de Renda do ano de 2024, eu vou reunir todos nessa playlist. E agora nós vamos para o terceiro vídeo dessa seleção dedicada ao Imposto de Renda. E hoje nós vamos falar sobre como declarar ações e fundos imobiliários, que são ativos de renda variável negociados na Bolsa de Valores. Vamos ter vídeos sobre como declarar criptomoedas, vamos ter vídeos sobre como declarar ativos no exterior, ETFs, fundos. Então, se você tem dúvidas sobre como declarar algum desses ativos, não deixe de consultar a playlist, que a cada semana eu estou aumentando o nosso acervo de conteúdo. Mas antes de partir para esse conteúdo, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Se você gosta da minha didática e tem interesse em aprender a investir, ter conhecimento para tomar decisões seguras, assertivas e eficientes, ao aplicar seu dinheiro para ele se multiplicar ao longo do tempo, sem que você corra riscos desnecessários, agora nos dias 3 e 4 de abril, eu vou fazer uma imersão online gratuita no evento Carteira Blindada, onde eu vou te ensinar então o que você precisa saber sobre investimentos, mais especificamente sobre renda fixa, tesouro direto, investimentos isentos de imposto de renda, para você fazer boas escolhas e multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo, ainda que a taxa Selic esteja em queda. Se você quiser aprender então junto comigo, receber os links exclusivos das aulas e materiais didáticos, faça a sua inscrição gratuita pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição para você me acompanhar na imersão online Carteira Blindada. Dito isso, pessoal, vamos então ao que interessa, né? Vamos falar sobre a declaração de imposto de renda de ações e fundos imobiliários. Se você, pelas regras da declaração de 2024, que foi o primeiro vídeo da playlist de imposto de renda que eu gravei aqui para o canal, se você está obrigado a declarar imposto de renda, não existe fazer meia declaração. Por mais que você não tenha vendido mais de 40 mil reais dentro do ano na Bolsa de Valores, que é um dos critérios que te obriga a declarar imposto de renda, por mais que você tenha operado valores muito baixos e tal, se você está obrigado a declarar imposto de renda, você tem que colocar tudo sobre sua vida fiscal e financeira na declaração de imposto de renda, o que obviamente inclui as operações e os bens que você tem negociados em bolsa, como é o caso de ações e fundos imobiliários. E eu vou começar então esse vídeo de hoje te ensinando como que declara ações no seu imposto de renda. Depois nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. E para isso, pessoal, já abri aqui na tela do meu computador o programa da Declaração de Imposto de Renda 2024, que é o programa que você precisa utilizar para preencher e transmitir sua declaração anual. Sempre quando eu uso o programa de computador, muita gente me pergunta, Sofia, vale a pena? Você não acha que é melhor usar o programa de computador? E eu acho que não. Vocês vão ver aqui que tem uma série de informações preciosas, importantes, que a gente precisa digitar. E na minha opinião, fazer isso pelo computador é mais simples. Você tem menos chance de errar no preenchimento desses campos. Então, Sofia, eu sempre prefiro fazer via programa que você baixa aí no seu computador. E aí, o que a gente precisa pensar? Quando a gente vai declarar ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, lembrando, a gente vai começar falando sobre ações, você precisa saber que tem 3 passos a serem seguidos. Primeiro, você tem que declarar aqui na parte de bens e direitos da sua declaração, nesse campo aqui, a fotografia da sua situação patrimonial em 31/12 de 2023. É isso que a Receita Federal quer saber. Qual que era a sua situação, qual que era o seu balanço patrimonial em relação às suas ações em 31/12 de 2023. Então, por exemplo, imaginemos que eu tenho 5 ações. Eu vou ter que criar um campo novo para cada uma dessas ações que eu tiver e fazer um lançamento igual eu vou mostrar aqui para você agora. Então, eu vou vir aqui no grupo 3, participações societárias, e o código aqui, ações, inclusive as listadas em bolsa. E aí perceba que eu vou colocar aqui o CNPJ da empresa que eu tenho listada em Bolsa de Valores. Se você aí não sabe qual que é o CNPJ da empresa que você tem listada em Bolsa, você consegue obter esse dado de várias maneiras. Um deles é utilizando o nosso velho e amigo Google. Basta você vir no Google, digitar o nome da ação que você tem, CNPJ, que vai aparecer algum site de análise fundamentalista que vai mostrar para você qual que é o CNPJ daquele ativo. Então você vai preencher com o CNPJ daquele ativo. E na discriminação, você vai colocar o quê? O balanço da sua situação patrimonial em relação àquele ativo em 31/12. Então, imaginemos que eu terminei o ano de 2023 com
100 ações da empresa BTG Pactual, que é o Banco BTG Pactual, né, com um código negociado em Bolsa de Valores, BPAC 11, né, com o preço médio, e aí você precisa calcular o preço médio de todas as compras que você fez, de, por exemplo, R$ 65,15. É isso que você precisa colocar. E aí você vai pensar assim, poxa, Sofia, mas como que eu calculo o preço médio? E o preço médio, pessoal, nada mais é do que a média ponderada, né, de todos os valores de compra que você fez de um determinado ativo. Então, imaginemos que eu comprei uma única vez 100 ações de Banco BTG Pactual ao preço de R$ 65,15 cada. Nesse caso, como foi uma única compra, não tem média ponderada, foi uma única compra, um único preço médio de R$ 65,15 por ação. Agora, se você for fazendo sucessivas compras ao longo do tempo, o seu preço médio ele vai mudando e com isso você precisa então calcular a sua média ponderada com base nas quantidades de ativos e preços respectivos das suas notas de corretagem. Se você não sabe a nota de corretagem, é como se fosse a nota fiscal da sua compra em qualquer ativo de bolsa de valores, tanto compras quanto vendas. Vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é um exemplo de uma nota de corretagem. Lembrando, isso aqui não é meu, inclusive é uma nota super antiga, viu, pessoal? Que eu sempre uso todos os anos para mostrar como funciona a declaração de imposto de renda. E toda compra ou venda que você faz em bolsa, você recebe uma nota parecida com essa. Essa daqui, no caso, é do Banco Inter, mas todas as corretoras fornecem uma nota extremamente parecida. E é aqui que vem a quantidade e o preço que você obteve ou na compra ou na venda daquele ativo. E é esse preço de compra, que aqui no caso é uma nota de venda, mas é o preço de compra que estiver discriminado na sua nota de compra que você vai utilizar como base para calcular a média ponderada. E aí, para você calcular a média ponderada do seu preço médio, né, basta você vir no Google, utilizar uma calculadora de média ponderada, digita no Google, calculadora de média ponderada. E aí imaginemos que você comprou 50 ações de BTG Pactual, a primeira ao preço de R$ 50. Você vai vir aqui e vai pôr 50 ações ao preço de R$ 50. Imaginemos que depois eu fiz uma segunda compra de 40 ações de Banco BTG Pactual ao preço de R$ 62,15. Eu vou colocar aqui e vou preenchendo. Depois eu fiz uma terceira compra de 10 ações ao preço de R$ 64. Basta você clicar aqui em calcular que você vai receber o quê? O seu preço médio, que vai levar em conta não só os preços adquiridos, mas também a quantidade de ativos que você tem. Então, basta você usar uma calculadora online, fazer o cálculo da média ponderada e aí você vai obter o seu preço médio para você colocar aqui. Depois, o próprio programa da Receita, ele pergunta se são ativos negociados em bolsa. Sim, vamos colocar aqui o código de compra desse ativo em bolsa. A sua situação em 31/12, e aí você precisa colocar a sua situação tanto em 31/12 de 2022 quanto em 31/12 de 2023. Se é um ativo que você comprou pela primeira vez em 2023, o campo situação em 31/12 de 2022 vai ficar zerado e você vai preencher o campo situação em 31/12 de 2023 com o seguinte número, né? O número de ações que você tem multiplicado pelo preço médio. Então, aqui no caso, seria R$ 6.515, 100 ações vezes preço médio de R$ 65,15. Então, isso é declarar imposto de renda das suas ações, declarar o quê? O que você tem em bens e direitos. Porque a Receita Federal está de olho no seu crescimento, na sua evolução patrimonial. Então, ela sempre vai querer saber quanto que você tinha de patrimônio em 31/12 do ano anterior. E então, é isso que nós vamos colocar aqui. E se você, por acaso, recebeu dividendos ou juros sobre o capital próprio das suas ações, você também precisa informar isso. E a própria declaração ela já te informa, que seria, inclusive, né, o segundo passo. O primeiro passo é declarar em bens e direitos, o ativo que você tem, o balanço patrimonial em 31/12. Depois a gente declarar ou os dividendos ou os juros sobre o capital próprio que você recebeu. Né? Se for dividendos, você informa em rendimentos isentos. Se for juros sobre capital próprio, você informa em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E você descobre o quanto você recebeu de dividendos ou de juros sobre capital próprio de um ativo, baixando o informe de rendimentos do banco escriturador. Porque é o seguinte, cada ação da Bolsa de Valores, ela é registrada em bolsa por intermédio de um banco que se chama Banco Escriturador. É esse banco que vai fazer atividade de escriturar, de registrar as ações daquela empresa em Bolsa de Valores. E todos os anos, então, esse Banco Escriturador repassa para a Receita Federal o quanto ele pagou para você de dividendos ou de juros sobre capital próprio. Hoje, basicamente, a gente tem 3 principais bancos escrituradores no país. Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú. E para você descobrir qual que é o banco que escritura as suas ações, basta você também recolher ao velho Google. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, o Banco Escriturador das Ações de Magazine Luiza. Banco Escriturador de Magazine Luiza.
Olha para vocês verem, o próprio Google já retorna para a gente a instrução de que é o Banco Itaú. E aí, se o estruturador da sua ação é o Banco Itaú, basta você vir aqui ó, no site Correspondências Digitais Itaú. Se você nunca teve cadastro nesse site, clica aqui em fazer seu primeiro acesso, você loga nesse site e você vai obter o seu informe de rendimentos das ações que são escrituradas pelo Banco Itaú. A mesma coisa com o Bradesco. O Bradesco tem um site que se chama Documentos Digitais, e aí basta você fazer aqui o seu cadastro que você vai baixar todos os informes relativos às ações que são escrituradas pelo Itaú. No caso do Banco do Brasil, é um banco que já informou que ele manda para a residência e para o e-mail das pessoas, né, o informe de rendimentos, conforme o endereço que estiver cadastrado na sua corretora. É um banco mais chatinho, na minha visão ele podia ter feito igual o Itaú e Bradesco para a gente baixar isso online, mas ele não fez. Mas já de regra, a maior parte das ações hoje são escrituradas pelo Bradesco e pelo Itaú, então há grandes chances das suas ações estarem aí, né, abarcadas por esses dois sites super simples de utilizar. E aí, de posse do seu informe de rendimentos, deixa eu voltar aqui para a minha declaração, e vamos então de posse de um informe de rendimentos. Aqui, ó. Estou com o informe de rendimentos agora em mãos, de ações que são escrituradas aqui pelo Banco Bradesco. Esse aqui é um informe antigo, mas ele mostra para a gente tudo que a gente precisa declarar. Né? Aqui tem, por exemplo, Banco Bradesco, tem o CNPJ do Banco Bradesco, e aqui informam para a gente, né, que Banco Bradesco distribuiu, olha, a título de juros sobre capital próprio, R$ 333,31. Então, você vai vir aqui na parte de rendimentos isentos. É claro que aqui eu estou simulando com as ações de BTG Pactual, mas se você tiver, por exemplo, ações de Bradesco, né, você vem aqui, cria um campo, né, Bradesco, e coloca aqui rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Já aparece juros sobre capital próprio, você coloca o CNPJ que estiver constando no seu informe de rendimentos e o valor que estiver constando no informe. Agora imaginemos que é uma ação que você tem que ela pagou para você dividendos e não juros sobre capital próprio. Isso também estará descrito no seu informe de rendimentos. Basta você vir aqui, ó, dividendos aqui. No caso desse informe que eu trouxe para vocês, a ação de número 3 pagou dividendos de R$ 575,18. E essa ação aqui, número 3, são ações de Vale. Então, se você estiver declarando aqui as ações de Vale, basta você vir aqui informar rendimentos isentos e colocar aqui o valor e o nome da fonte pagadora. E se você não vendeu nenhum tipo de ativo de bolsa de valores em 2023, você precisa fazer só esses dois passos. Declarar em bens e direitos o ativo que você tem, a sua posição patrimonial em 31/12 e declarar os dividendos ou juros sobre capital próprio eventualmente recebidos desses ativos e a sua declaração para por aqui. Agora, se você fez uma venda de ativos, de ações em bolsa de valores, você precisa declarar a venda aqui, olha, nessa aba, renda variável, e operações comuns / day trade. No caso de ações, existe uma regrinha específica para ações que, se você vender até R$20 mil dentro de um mês, ou seja, do dia 1º ao dia 31 de um mês, ou dia 30, você faz vendas de ações que, se somadas, esses valores de venda não ultrapassam R$20 mil dentro do mês, o lucro que você obtém nessas vendas, ele é isento de imposto de renda. Então, se você eventualmente tiver lucro sobre a venda desses ativos e não vendeu mais de R$20 mil no mês, o lucro da venda ele tem que ser declarado em rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai criar um código novo e vai colocar aqui o código 5. Perceba que o código 5 é o quê? O ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens da mesma natureza alienados em um único mês de valor total de até R$20 mil para ações alienadas no mercado balcão. Ou seja, você vai declarar aqui todos os lucros isentos que você teve na venda das suas ações. E perceba, gente, que só ação na Bolsa de Valores que tem lucro isento. Tá? Essa regrinha dos R$20 mil por mês só vale para ação. Não vale para fundo imobiliário, não vale para ETF, não vale para BDR. E aí você vai somar todos os lucros isentos que você teve em vendas que não ultrapassaram R$20 mil no mês. E você vai informar aqui, pode colocar tudo de uma vez, tá? A Receita não quer saber qual que é o lucro que você teve da empresa A, B ou C. Não, ela quer saber qual que é a quantidade total de lucros isentos que você teve na bolsa e você informa ele aqui. Agora, se você vendeu mais de R$20 mil por mês na Bolsa de Valores com lucro, esse seu lucro ele passa a se tornar um lucro não isento. E aí você precisa declarar ele aqui na aba de renda variável, operações comuns. E esse lucro, ele é o que? Tributado. Você tem que recolher 15% de imposto de renda sobre o lucro em operações, né, que não sejam day trade, que não comecem e terminem no mesmo dia. Se você vendeu mais de R$20 mil por mês, você precisa então pagar o imposto de renda, né, e você tem que declarar esse lucro não isento aqui. Então imaginemos que no mês de junho de 2023, né, eu fiz uma venda não isenta de ações e eu tive R$500 de lucro, né, eu vendi mais de R$20 mil, eu tive R$500 de lucro. Eu vou declarar esse lucro aqui. E perceba que se eu descer aqui embaixo, perceba que o próprio programa já calculou para mim, olha, o imposto devido. E se você não pagou esse imposto, você já deveria ter pago ele. Você tem que recolher o imposto de renda devido até o último dia útil do mês seguinte à venda. Para isso, basta você gerar um documento de arrecadação fiscal,
por meio do programa Cicalc Web. A Receita Federal tem um programa online que se chama Cicalc Web, é esse que eu estou mostrando aqui para você. Você vem aqui em Guia de Preenchimento Rápido, coloca os seus dados, coloca o código de recolhimento, né, de lucros em bolsa de valores, ganhos líquidos, que é o código 6015, coloca aqui o mês de apuração que você deveria ter recolhido e o valor que você deveria ter pago de imposto. Aqui, no caso, o próprio programa mostrou pra gente que a gente deveria ter pago R$ 75,00 de imposto. Coloco aqui o valor de R$ 75,00, né, o período de apuração que seria em relação ao mês 6 de 2023. E você pode criar aqui um DARF, né, calcular um imposto devido. Aqui já tem os juros, né, porque eu deveria ter pago isso em 2023, mas tem aqui o valor pago para você quitar. E aí depois que você quita, caso você não tenha feito, você vem aqui na sua declaração e informa o valor que você pagou, né? O total pago R$ 75,00. Não vamos considerar os juros e multa, porque isso aí foi um erro seu que você comeu mosca e não pagou. E prontinho, você declarou o seu lucro tributado de imposto de renda aqui na sua declaração anual. Agora imaginemos que você teve um prejuízo. É muito interessante você declarar os seus prejuízos em bolsa, porque numa eventual obtenção de lucro não isento, né, esse prejuízo ele abate da base de cálculo do imposto futuro a pagar. Então imaginemos que no mês de julho eu tive um prejuízo de R$ 100. Basta declarar ele aqui com sinal negativo na frente. Se você tem um prejuízo declarado, o lucro não isento futuro posterior a esse prejuízo, ele tem uma base de cálculo reduzida para você pagar menos imposto de renda. E basicamente é isso que você faz na sua declaração de ações. Já no caso de fundos imobiliários, pessoal, a parte de bens e direitos não muda absolutamente nada. Nós vamos criar aqui um campo novo para declarar fundos imobiliários. O que muda aqui basicamente é só o grupo e o código, mas o racional de declaração é o mesmo. Tá vendo? A gente vai no grupo 7, código 3, fundo de investimento imobiliário, coloca o CNPJ do fundo, se você não sabe, procura no Google, coloca aqui a quantidade de cotas de fundo que você tem multiplicado pelo preço médio, né? É um ativo negociado em bolsa, você coloca o código da negociação, situação em 31/2 de 2022, situação em 31/2 de 2023. Fundos imobiliários são ativos de renda variável que praticamente pagam dividendos todos os meses. Então você também precisa baixar o informe de rendimentos dos seus fundos imobiliários. Coloca o nome do seu fundo imobiliário no Google acompanhado da palavra gestora. Aqui no caso eu pesquisei a gestora de HGLG11, que é um fundo que eu tenho, e aqui eles falaram para mim, olha, que basta você ir também no portal de correspondências digitais do Itaú para você baixar o seu informe. Né? Ou também mandar um e-mail. E aí, de posse do seu informe, você vem aqui e declara os dividendos que você recebeu ao longo de 2023 do seu fundo imobiliário. E se você vendeu, fez operações com fundos imobiliários, né, detalhe, se você comprou, a sua declaração de fundos imobiliários termina por aqui, mas se você vendeu fundos imobiliários ao longo do ano passado, você precisa declarar eles aqui na aba de operações em fundos imobiliários. E aí você vai declarar nesses campos aqui o lucro ou prejuízo que você teve. Se você teve um prejuízo, por exemplo, vamos supor que eu tive um prejuízo de R$ 500 com fundos imobiliários em fevereiro de 2023. Venho aqui, preencho R$ 500. Agora, se em maio eu tive um lucro de, por exemplo, R$ 1.000, esses R$ 1.000 eles são tributados. Né? E no caso de fundos imobiliários, a alíquota de imposto de renda é de 20% sobre o lucro. E não tem aquela regrinha de exceção que tem nas ações de vendas de até R$ 20.000. E aí eu vou colocar aqui R$ 1.000 de lucro. E perceba que o próprio programa ele já calculou o imposto devido, porque inclusive ele vai levar em conta o prejuízo anterior que eu declarei. Se não tivesse esse prejuízo, por exemplo, veja aqui que o meu imposto devido ele vai aumentar. Zerei aqui, olha, observem aqui que os R$ 100 ele virou 200, tá vendo? Porque eu tirei o prejuízo anterior que eu tive e ele não vai ser utilizado, então, para bater abaixo o cálculo de imposto de renda. Então, se eu tive um lucro de R$ 1.000 em maio, né, eu teria um imposto devido a ser pago de R$ 200. Né? Se você comeu mosca e não pagou, lembrando, esse imposto ele tem que ser pago até o último dia útil do mês seguinte à venda do seu ativo, você tem que voltar aqui no programa Cicalc, gerar um novo documento de arrecadação fiscal, pagar, vir aqui na sua declaração e informar aqui, olha, imposto pago R$ 200, para você ficar quites com a Receita. Perceba que a Receita ela te permite deduzir um imposto que ele é cobrado automaticamente na fonte sobre todas as vendas que você faz em bolsa de valores. Você pode vir aqui, pegar a sua nota de corretagem e perceba que toda nota de corretagem tem um imposto de renda retido na fonte. Né? Você pode deduzir esse imposto de renda para você pagar menos imposto de renda nesse campinho aqui, ó, imposto retido no mês, Lei 11.033 de 2024. Eu particularmente, eu quase não uso isso, porque esse imposto retido, ele nas minhas operações, ele é na ordem de centavos, então eu nem perco meu tempo com isso não.
mas você pode fazer isso e aí você também então declarou os seus fundos imobiliários. Perceba que então a gente tem 3 etapas principais para você declarar ações e fundos imobiliários. Primeiro, na parte de bens e direitos, você vai colocar a sua situação patrimonial em 31/12. Depois, os rendimentos que você tem desses ativos, seja juros sobre capital próprio, seja dividendos, e para isso você vai precisar contar com o informe de rendimentos do banco escriturador ou da gestora. E em terceiro lugar, se você faz vendas, você tem que ir na aba de renda variável ou na aba de operações com fundos imobiliários e declarar os lucros não isentos e também os prejuízos da sua declaração. É uma tarefa chata, mas não é complexa, pessoal. Ela não é difícil. Ela é apenas uma tarefa chata e demorada, mas é nossa obrigação como contribuinte fazer isso. E é por isso que eu gravei esse vídeo de hoje para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.